Bem-vindo ao mundo fascinante da Citroën. Neste vídeo, exploraremos a notável trajetória de André Citroën na indústria automotiva, desde seus primeiros passos até os desafios enfrentados pela marca ao longo dos anos. De modelos icônicos a estratégias de marketing audaciosas, testemunharemos como a Citroën evoluiu. Prepare-se para uma emocionante viagem pelo passado, presente e futuro da Citroën, onde cada informação revela uma história única de determinação, criatividade e paixão pelo automóvel. André Citroën. Em 5 de fevereiro de 1878, em Paris, França, nascia para o mundo André Gustave Citroën, figura visionária e inovadora na indústria automobilística. Fundador da marca que carrega seu nome, Citroën deixou sua marca com renovações significativas na produção de veículos. O caçula de Levi Citroën e Masa Amalia Kleinman, criado em um ambiente voltado para os negócios, só manifestou seu genuíno interesse pelo universo automotivo após os 30 anos de idade. Apesar da tradição da época favorecer a continuidade nos negócios familiares, André desviou-se do caminho das pedras preciosas, revelando sua inclinação por uma visão moderna e tecnológica. Sua paixão por inovação e produção ganhou força durante seu curso de engenharia na École Polytechnique, onde teve a oportunidade de explorar fábricas especializadas em mecânica de precisão. Aos 22 anos formou-se e 5 anos depois deu vida à sua primeira empresa, centrada em uma patente para a engrenagem bi-helicoidal, conhecida como espinha de peixe, que não apenas foi refinada por Citroën, mas também se tornou a base do símbolo da marca mantido até os dias de hoje. Mas seu real envolvimento com a indústria automotiva só surgiu em 1908, quando assumiu como gerente-geral da Mors, uma empresa automotiva em declínio que ressurgiu com sucesso na virada do século. André Citroën liderou o desenvolvimento de novos modelos e a reorganização dos processos de fabricação, resultando em um notável aumento de 10 vezes nas vendas em apenas 6 anos. Apesar desse renascimento, a Mors não conseguiu superar o impacto do declínio causado pela Primeira Guerra Mundial. E diante desse cenário, Citroën tomou a decisão de realizar um antigo sonho: produzir seus próprios veículos acessíveis a uma parcela maior da população. E foi então que, em 1919, ele concretizou esse desejo ao adquirir um terreno em Paris, dando origem à fábrica de automóveis André Citroën. Neste mesmo ano, ele apresentou ao público o Type A10CV, um veículo que atingia a notável velocidade máxima de 65 km por hora. Surpreendentemente acessível para a época, o preço de lançamento foi de 7.950 francos. Fabricado com técnicas inovadoras de produção em série, o Type A chegou ao mercado com uma carroceria completa, incluindo 4 rodas de metal estampada, com pneus, estepe, 2 faróis e um motor elétrico de partida. E em apenas um ano, a Citroën alcançou a marca impressionante de 10 mil veículos vendidos. André Citroën, sempre à frente de seu tempo, inovou ao introduzir placas sinalizadoras esmaltadas em 20 de fevereiro de 1921, uma iniciativa destinada a auxiliar os franceses na orientação pelas estradas. Em seguida, em 12 de julho, lançou o segundo modelo de sua linha, o B2, uma versão mais potente e avançada do Type A. Nesse mesmo ano, a empresa expandiu suas fronteiras, exportando 3.000 carros, principalmente para países europeus. O 5CV, revelado no Salão de Paris de 1922 e apelidado de Trèfle, trevo em português, marcou um momento significativo como o primeiro automóvel verdadeiramente popular produzido em série na Europa. Em 1923, André Citroën inaugurou sua primeira subsidiária na Inglaterra. Nesse mesmo ano, destacando-se por ações de marketing ousadas, iniciou a fabricação de carros de brinquedo, sendo miniaturas dos modelos reais, que alcançaram a impressionante marca de mais de 30 mil unidades vendidas nos primeiros 10 anos. Além disso, foi neste mesmo ano que a marca apresentou o B10, notável por ser o primeiro carro com a carroceria inteira de aço, substituindo as tradicionais combinações de madeira e metal. Em 1924, antecipando a crescente demanda global por automóveis, a empresa inaugurou uma rede de subsidiárias em Bruxelas, Amsterdã, Colônia, Milão, Genebra e Copenhague, facilitando a distribuição de aproximadamente 17 mil carros exportados.
Em 1925, em mais um gesto inovador, a Citroën lançou seu primeiro manual de reparação, acompanhado por um catálogo de reposição de peças destinado aos distribuidores. O sucesso foi extraordinário, tanto que, em 1926, cerca de 1/3 dos veículos em circulação nas estradas francesas era fabricado pela empresa. As inovações continuaram a acontecer e foi então introduzido o B14, um carro popular com toques luxuosos, e o B15, o primeiro veículo comercial francês com cabine fechada. Apenas uma década após sua fundação, a Automobiles André Citroën S.A. já se tornava a quarta maior fabricante de automóveis do mundo e líder incontestável na Europa, superando significativamente suas concorrentes francesas, Renault e Peugeot. André Citroën, agora um homem rico e conhecido, circulava nos grupos mais exclusivos, compartilhando a intimidade com a aristocracia, líderes de Estado e celebridades internacionais. Em 1929, reafirmando seu perfil pioneiro, André Citroën abriu as portas da fábrica ao público durante o Paris Motor Show. Demonstrando uma visão à frente de seu tempo, ele foi um líder inovador no uso de comunicação moderna e propaganda. Entre 1919 e 1934, explorou diversas formas de comunicação para promover a marca e seus produtos. Algumas estratégias incluíram caligrafar o nome da empresa nos céus de Paris com um avião, sinalizações de estrada, a iluminação da Torre Eiffel com a palavra Citroën, a inauguração da maior loja da Europa em Paris e o patrocínio de expedições à Ásia e África, destacando o potencial de seus carros equipados com sistemas de tração Q-Gress em climas desafiadores. E essas expedições se revelaram um grande sucesso em termos de publicidade. André Citroën destacava-se como um mestre na criação de eventos e foi um pioneiro na arte do vazamento controlado. De forma habilidosa, ele deixava escapar pequenas informações sobre seus futuros lançamentos e os meios de comunicação, e o público transformavam essas pistas no centro das atenções. No entanto, as inovações de marketing de André não se restringiram apenas à comunicação. Além de oferecer garantia, seguro e peças de reposição, suas concessionárias proporcionaram a experiência de test drive e até mesmo a opção de comprar um carro a prazo, conceitos revolucionários para a época. E a invenção do motor flutuante, desenvolvido em 1932, despertou a imaginação de André Citroën. Ao ser colocado sobre lâminas de borracha, o motor evitava a transmissão de vibrações ao carro. Tamanha foi a sua convicção nessa inovação que ele adquiriu a licença exclusiva para sua utilização na Europa. Inicialmente, os carros da Citroën foram um grande sucesso. Contudo, à medida que os concorrentes, ainda utilizando estruturas de madeira, adotaram um novo design, os veículos de André foram taxados como antiquados. Apesar dessa percepção, a Citroën continuou a vender em grande quantidade, impulsionada pelo baixo custo e leveza de seus modelos. Esse sucesso encorajou André a desenvolver o Traction Avant, um carro verdadeiramente inovador que deixaria a concorrência para trás. Lançado em 1934, o Traction Avant apresentava 3 características revolucionárias: estrutura monobloco, suspensão independente nos pneus dianteiros e direção frontal. Esse modelo transformou a indústria automobilística, sendo o primeiro com tração dianteira a ser produzido em larga escala. Fabricado por 23 anos, de maio de 1934 a julho de 1957, o modelo original atingiu rapidamente a impressionante marca de 300 veículos comercializados por dia. Apesar do lançamento do Traction Avant, as sérias dificuldades econômicas persistiam para a Citroën, que enfrentava dificuldades em cumprir seus compromissos financeiros. Na época, a empresa liderava a fabricação de veículos na França e na Europa, sendo a segunda maior do mundo. Diante desse cenário, o governo francês solicitou a Pierre Michelin, seu principal credor, que assumisse a empresa para restabelecer sua estabilidade financeira. E, infelizmente, em julho de 1935, André Citroën faleceu devido a uma grave doença, encerrando assim a era marcante de um visionário na indústria automobilística. Na década de 1940, a fábrica da Citroën em Quai de Javel é bombardeada, levando à desmontagem e ocultação dos protótipos não danificados do 2CV. E com a ocupação, a produção diminui gradualmente.
No ano de 1942, a fábrica da Citroën em Javel enfrenta seu segundo bombardeio, resultando em sérios danos às suas linhas de produção. Em 1944, a Citroën adotou uma nova estratégia de produção e a primeira carreta saiu da fábrica depois do bombardeio. Durante o período da guerra, a produção de veículos da Citroën diminuiu drasticamente, caindo de 100 mil unidades para aproximadamente 9 mil unidades. Nessa época, ciente da necessidade de popularizar o automóvel, Pierre Michelin, então proprietário da montadora, encomendou um estudo para o desenvolvimento de um carro pequeno, de baixo custo de produção e acessível para quem não poderia comprar um meio de transporte individual. O resultado desse esforço foi o lançamento em 1948 do Citroën 2CV, um veículo destinado a operários e agricultores. Esse modelo marcou a popularização do automóvel por meio de um carro barato, leve e com uma carroceria simples. O Citroën 2CV, produzido até 1990, alcançou uma impressionante marca de mais de 5 milhões e 100 mil de unidades vendidas em suas 30 versões lançadas ao longo dos anos, rapidamente conquistando status de item de colecionador. O prestígio da montadora foi reconhecido em 1951, quando o Citroën 15V foi escolhido como o carro oficial do governo francês. No mesmo ano, a Citroën iniciou a produção do 2CV Van, com mais de 1.200.000 unidades comercializadas até março de 1978. Para atender às demandas dos consumidores, a Citroën introduziu, em 1952, uma extensão traseira nos veículos Traction Avant, dobrando assim o espaço de carga disponível. Em 1954, a Citroën introduziu a suspensão traseira hidropneumática de altura constante, marcando uma mudança significativa na concepção global de veículos. No mesmo ano, lançou seu primeiro caminhão com tração nas 4 rodas, o 46 CDU. Em 6 de outubro de 1955, o Paris Motor Show foi palco de uma revolução tecnológica e de design. A Citroën apresentou o Citroën DS, um carro que parecia ter saído de uma obra de ficção científica. Com uma aparência original, design interior futurista, suspensão hidropneumática e assistência hidráulica, o veículo conquistou um sucesso extraordinário, registrando 750 vendas em 45 minutos e alcançando 12 mil unidades vendidas em um único dia. Ao final do evento, aproximadamente 80 mil unidades já haviam sido comercializadas. Em 1957, pouco depois, a Citroën encerrou a produção do Traction Avant, tendo vendido mais de 750 mil unidades desde seu lançamento. No Paris Motor Show de 1960, a marca apresentou o DS-19 Cabriolet, conversível, com a carroceria projetada por Henri Chaperon. Esse modelo oferecia uma ampla gama de opções personalizadas, incluindo 76 combinações de cores, 13 opções para a carroceria e 11 tons para o acabamento de couro e estofamentos. Em 1961, ocorreu o lançamento do Ami 6, marcando um evento significativo em toda a Europa. Este veículo destacou-se por suas distintas linhas e curvas, com uma identidade única. Em 22 de agosto de 1962, o sistema de suspensão hidropneumática do DS desempenhou um papel crucial ao salvar a vida do general Charles de Gaulle durante um atentado em Petit Clamart. Os pneus do DS presidencial foram perfurados por balas, mas o carro permaneceu na estrada sem sofrer nenhum outro dano. Em 1969, a Citroën mais uma vez superou seus concorrentes com o lançamento do DS-21, o primeiro veículo de produção francesa a contar com injeção eletrônica. Em 1970, a empresa apresentou um carro verdadeiramente único, em colaboração com a italiana Maserati, o modelo SM, equipado com um motor V6 de 170 cavalos de potência e o sistema de direção hidráulica Girave, com assistência elétrica. Suas qualidades dinâmicas conquistaram uma base sólida de clientes e admiradores na França, Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Na metade da década de 70, a montadora francesa enfrentava grandes perdas financeiras, em parte devido ao fracasso do motor rotativo comotor, tornando-se incapaz de resistir à queda no mercado automobilístico,
causada pelo embargo do petróleo em 1973. Esse cenário ameaçador sinalizava desafios significativos, e em menos de um ano, a montadora encontrava-se à beira da falência. O governo francês, temendo demissões em massa, coordenou negociações que culminaram, em dezembro de 1974, na fusão entre a Automobiles Citroën e a Automobiles Peugeot, formando assim uma única empresa chamada PSA Peugeot Citroën, e posteriormente renomeada PSA Group. E essa fusão bem-sucedida foi crucial para a sobrevivência de ambas as montadoras. No mesmo ano, foi lançado o Citroën CX, destacando os mais recentes avanços tecnológicos da marca, como o conjunto de motor e caixa de câmbio transversal dianteira, suspensão hidropneumática com rodas independentes, mantendo o veículo em altura constante, vidro traseiro côncavo e um painel de instrumentos futurista. Em 1980, o Citroën Charleston 2CV destacou-se com sua carroceria de 2 tons e faróis arredondados. O sucesso foi tão significativo que, em 1981, tornou-se um modelo produzido em série. No final da década, em 1987, a Citroën inovou ao introduzir uma garantia anti-corrosão de 5 anos em todos os seus veículos. Em 1991, a montadora inaugurou uma fábrica na China, ingressando assim em um enorme mercado consumidor. Pouco depois, lançou o modelo Xantia, um carro que combinava conforto e modernidade. Nos anos seguintes, a empresa lançou inúmeros modelos de sucesso, como o Berlingo, o Kissara, o popular compacto C3, a perua Kissara Picasso, o C5 e o moderno C8. Em 2010, a Citroën inovou ao criar a divisão de luxo DS, que posteriormente se tornou uma marca independente da Citroën. A DS fazia a releitura dos principais modelos da marca francesa com um toque mais moderno e luxuoso. Em 2014, o Citroën C4 Cactus, um crossover compacto apresentado no Salão Internacional do Automóvel de Genebra, ele foi vendido na Europa somente com versões com tração 4x2. O veículo compartilhava a base com o compacto C3. Com inovações tecnológicas e um design distinto, em 2015, apesar da forte concorrência, a Citroën atingiu seu melhor nível de vendas na Europa, consolidando-se como seu principal mercado. Essa conquista foi impulsionada pelo sucesso dos modelos C4 Cactus, C1, C4 Picasso e do novo Berlingo, que se destacou como líder em seu segmento. O símbolo da Citroën, conhecido como roda chevron, destaca-se por apresentar dentes de engrenagem estilizados em forma de V. Esse detalhe peculiar foi concebido por André Gustave Citroën pouco antes da criação da empresa automobilística. Inicialmente, seu empreendimento estava centrado na fabricação dessas engrenagens. Em 1919, o primeiro símbolo da Citroën tinha um desenho em espinha, imitando cortes em engrenagens em espiral. O logotipo consistia em 2 fragmentos emparelhados em um oval vertical, com linhas em zigue-zague, todas azuis com contornos duplos. 1922 a 1928. Naquela época, o design gráfico era essencial, e as melhorias no emblema apenas alteravam sua forma. Sem texto, a autenticidade da marca era representada por um oval espinhado dentro de um octógono, em azul escuro e amarelo-limão, entre 1919 e 1959. Após a transformação, o octógono ampliou com uma fina borda amarela, a cor azul clareou, mantendo o amarelo igual. Abaixo surgiu Citroën em maiúsculas, exceto a I. Esse marco é lendário, marcando a estreia do texto no logotipo. 1932 a 1935. Nessa época, havia outra designação de empresa, com um cisne nadando sob divisas em forma de montanha. O cisne representava motores rápidos e formatos de nariz em alguns modelos, com linhas angulares e cores variadas, branco, preto, azul, dourado e azul claro. 1959 a 1966, o fabricante melhorou as divisas, dando ao padrão de espinha de peixe extremidades pontiagudas e bordas salientes. O efeito tridimensional surgiu com tons claros e escuros nas listras, tudo dentro de um oval branco horizontal. 1966 a 1985. Os designers colocaram um oval branco com divisas amarelas em um quadrado azul e branco.
adicionaram Citroën em maiúsculas à inscrição existente, com uma faixa amarela ao redor da forma geométrica. 1985 a 2009. Após um redesenho radical, a nova identidade manteve apenas as divisas em espinha e o nome da marca, eliminando todas as cores e elementos anteriores. Introduziram um quadrado vermelho e letras pretas amplas em fonte sem serifa. 2009 a 2016. Para modernizar o logotipo, a marca removeu o fundo, tornando as serifas triangulares, metálicas com prata, cinza e preto. O resultado foi um logotipo em 3D, destacando-se pela combinação eficaz de sombras e destaques. Na parte inferior, o nome da empresa foi atualizado com uma fonte vermelha. Desde 2016, na versão atual do logotipo, sem efeito 3D para melhor visualização em impressões e várias mídias. Leve sombra de metal frio nas divisas e letras vermelhas substituídas por cinzas. A marca no Brasil. Em outubro de 1920, um diretor da empresa desembarcou no Rio de Janeiro com um lote de carros Type A. A visita visava impulsionar as vendas da empresa francesa, que começara a produzir automóveis no ano anterior. Simultaneamente, uma carga de carros Type A seguia para a cidade, sendo o único modelo da Citroën na época. A Companhia Brasileira Comercial e Industrial foi a primeira representante da marca no Brasil, importando não apenas veículos, mas também uma variedade de produtos, marcando o início da trajetória da Citroën no mercado brasileiro. A importadora tentou promover o automóvel através das artes para atrair acionistas, mas a iniciativa foi breve e foi encerrada em 1922. Em 1927, a Sociedade Franco-Brasileira de Automóveis tornou-se a concessionária Citroën para todo o Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, a Citroën retornou ao Brasil representada pela Renac, e em 1947, a responsabilidade foi transferida para a SIVA, Sociedade de Importação e Vendas de Automóveis. Em 1948, a SIVA tornou-se a Automóveis Citroën Ltda, marcando o início dos anos dourados da marca no Brasil. Em 1949, a empresa expandiu para 64 agentes. Nessa época, o Citroën Traction Avant alcançou uma grande popularidade no Rio de Janeiro. Em 1972, houve a cogitação de produzir Citroën no Brasil, com pesquisas comparativas entre o Citroën GS, Opala, Corcel e Dodge 1800. Porém, o projeto estagnou e, em 1976, o governo encerrou as importações de forma definitiva. Em 1990, Fernando Collor reabriu os portos e a marca voltou ao Brasil em 1991, com o empresário paulista Sérgio Habib. Nesta fase vieram importados como o BX, o ZX, o Xantia e o Kissara. E somente em agosto de 2000 foi inaugurado o Complexo Industrial de Porto Real, no Rio de Janeiro, com uma capacidade inicial para produzir até 100 mil veículos por ano e gerando mais de 2.500 empregos na região. O parque industrial montado em Porto Real envolveu um investimento de aproximadamente US$ 1 bilhão. E em pouco tempo, a região se transformou em um importante polo automotivo. O Kissara Picasso foi o primeiro veículo a inaugurar a linha de montagem no Complexo Industrial de Porto Real, consolidando a presença da Citroën no mercado brasileiro. Em 2003, a fabricação do C3 também teve início no Brasil. Em 2006, uma edição especial denominada C3 Music foi lançada, destacando-se por contar com 6 alto-falantes, um subwoofer de 10 polegadas instalado sob o banco do passageiro, CD player com controle remoto e integração com iPod. E, pela primeira vez, um carro fabricado no Brasil oferecia um sistema de som de fábrica integrado a um iPod. Em 2010, a Citroën lançou o Aircross. Desde então, a marca vem expandindo seu portfólio de produtos, que inclui modelos fabricados localmente e importados. Atualmente, a Citroën planeja lançar o seu primeiro veículo elétrico da marca no Brasil, o Citroën Ami, um quadriciclo compacto, ideal para mobilidade urbana. Com 2,41 metros de comprimento e 1,39 metros de largura, o Ami acomoda 2 pessoas e seu motor elétrico de 8 cavalos, alimentado por uma bateria de 5,5 kWh. Projetado para cidades, ele compartilha semelhanças com scooters elétricas. O Ami, que é sucesso na Europa,
será lançado no Brasil, porém seus detalhes não foram divulgados e o preço aproximado será de R$ 45 mil. O compacto é vendido na Europa, onde pode ser pilotado por jovens a partir de 14 anos. Mas no Brasil, a fabricante ainda não revelou quais serão as condições para circular nas ruas, porque sua homologação não será de carro. Esperamos que tenham gostado dessa fascinante jornada pela história da Citroën e de André Citroën. Se você curtiu conhecer mais sobre essa marca icônica e seu visionário fundador, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Se gostou do vídeo, ou se você é um entusiasta da Citroën, dê um like e compartilhe com seus amigos que também amam automóveis e histórias inspiradoras. Fique de olho para mais conteúdos emocionantes e até o próximo vídeo.